Olá para você, Emerson Alecrim falando. Eu tô aqui com o Xperia XZ2 Compact, o pequeno grande lançamento da Sony no Brasil. Pequeno porque ele tem uma tela de 5 polegadas e tamanho realmente compacto. Grande porque ele tem hardware de ponta, incluindo um chip Snapdragon 845. Esse modelo tem um grande desafio. Smartphones pequenos hoje são associados a aparelhos básicos ou antigos. Será que ele consegue convencer mesmo não seguindo a tendência das telas grandes? Fica aí que eu conto pra você a partir de agora. Olha, no review do XA2 Ultra, eu disse que o aparelho vale a pena para quem realmente quer uma tela grande. Aqui é o contrário. O XZ2 Compact foi pensado para quem procura um smartphone pequeno que possa ser usado facilmente só com uma mão. Opções com essa proposta existem, mas normalmente são smartphones mais básicos mesmo. As telas grandes pegaram de uma forma que hoje os fabricantes dificilmente lançam celulares com hardware de topo de linha, mas dimensões reduzidas. O XZ2 Compact consegue cobrir bem essa lacuna. Quem costuma ficar em pé no transporte público, por exemplo, sabe que é difícil usar aparelhos grandes só com uma mão. Aqui não. O XZ2 Compact encaixa bem nas mãos e você pode alcançar qualquer ponto da tela facilmente, mesmo tendo mãos pequenas. E se você já conhece a linha Xperia, vai perceber um detalhe aqui. O XZ2 Compact não tem aquele visual estilo HD externo que vinha sendo usado há anos. A Sony colocou linhas mais ousadas aqui, incluindo essas laterais de metal com uma curvatura que ajuda muito na pegada. Também tem curvatura nas áreas mais próximas das bordas na traseira. É um truque para fazer o aparelho parecer mais fino. Como o XZ2 Compact é pequeno, aparentemente a Sony teve que deixá-lo gordinho para fazer tudo caber dentro dele. O aparelho tem 12,1 mm de espessura. Mas isso não chega a atrapalhar o uso dele não. Na verdade, o que pode incomodar um pouco é a traseira em si, que é de plástico fosco e não transmite sensação de robustez. Mas o aparelho é robusto sim. Na verdade, eu prefiro plástico a vidro, porque o vidro, você sabe, pode quebrar facilmente. A única coisa que eu estranhei um pouco foi o leitor de impressões digitais. Nos primeiros dias eu acabava acertando a câmera traseira em vez do leitor. Isso porque, como o celular é pequeno, eu tenho que dobrar o dedo indicador para alcançar o sensor, coisa que não acontece com aparelhos maiores. Mas foi só questão de costume, no terceiro dia eu já não tinha esse problema. O resto continua no padrão da Sony. Botões físicos no lado direito, incluindo um sempre bem-vindo botão físico para a câmera, coisa que só a Sony faz hoje em dia praticamente, e a gaveta do SIM card mais o microSD no lado esquerdo. Embaixo fica a porta USB-C. O XZ2 Compact não tem entrada para fones de ouvido, mas o aparelho vem com um adaptador USB. A tela em si tem 5 polegadas, como você já sabe, e olhando o aparelho pela primeira vez dá até a impressão de que ela é menor, mas a Sony fez um trabalho relativamente bom de aproveitamento do espaço frontal. Se você estiver saindo de um smartphone maior, provavelmente vai estranhar esse primeiro contato. Os ícones ficam pequenos e o tamanho da fonte nos textos também, mas de novo vem aquele lance da adaptação. Com uns 2 ou 3 dias de uso você já está acostumado, até porque a qualidade da tela favorece. Ela é Full HD e tem um painel LCD que exibe cores bem fortes. Fora que o brilho máximo também é bem forte, então você vai enxergar bem o conteúdo da tela andando na rua no dia de sol, por exemplo. Neste ponto eu tenho que dizer que o brilho automático é um pouco lento, mas consegue fazer o ajuste certo. É óbvio que para assistir a um vídeo ou jogar, uma tela de 6 polegadas, por exemplo, vai ser muito mais interessante. Tela grande faz diferença no consumo de conteúdo. Mas que fique claro, isso não quer dizer que jogos ou vídeos vão ser experiências ruins no XZ2 Compact. Não vão. A boa qualidade da tela acaba compensando de certa forma. O que compensa também são as câmeras. A traseira tem um sensor de 19 megapixels que não decepciona nas fotos. Não é a melhor câmera que você vai encontrar em um topo de linha, mas ela não vai te deixar na mão não. As fotos feitas com ela têm bom controle de ruído e a definição é decente. Em Xperias anteriores, o pós-processamento era um tanto excessivo e às vezes acabava prejudicando justamente a definição. Aqui não aconteceu nada disso. Tem pós-processamento, mas ele é bem equilibrado. E o modo automático também está mais esperto. Em aparelhos como o XA2 Ultra, existe uma diferença gritante entre fotos no automático e fotos em manual com o HDR ativado. Aqui essa diferença foi bem pequena. Parece que a Sony finalmente conseguiu acertar a fórmula, porque nem mesmo nas fotos noturnas ou em condições de pouca luz teve problemas. Ok, apareceram mais ruídos e perda de definição nessas condições, mas em níveis aceitáveis. Vale dizer também que a câmera consegue gravar vídeos em 4K e HDR e também gera efeito de câmera lenta e super lenta, além de ter um modo para foto com fundo desfocado. Dá um pouco de trabalho usar esse modo porque às vezes o aplicativo desfoca o que não deveria, mas de modo geral esse recurso funciona bem. A câmera frontal tem 5 megapixels. É meio fraquinha para os padrões atuais, mas ela consegue gerar selfies legais, apesar de vez ou outra aparecer um problema de aberração cromática. Mas você só vai precisar tomar cuidado mesmo com o pós-processamento do modo pele suave. Pode acontecer do resultado ficar muito exagerado.
No desempenho geral, nada a reclamar, o Snapdragon 845 é acompanhado de 4 GB de RAM. Esse conjunto deu conta de todas as tarefas sem pestanejar. Todos os aplicativos abriram rápido nos testes e rodaram sem travamentos ou lentidão. Só o app de câmera que fechava de vez em quando, mas me pareceu ser um problema de software. Jogos pesados também rodaram tranquilamente. Games como Need for Speed No Limits e Dead Trigger 2 rodaram liso. Se teve alguma queda na taxa de frames, eu não notei. E o multitarefa também foi bem tranquilo. Você consegue deixar vários aplicativos abertos e alternar entre eles numa boa. O sistema operacional é o Android 8.0 Oreo com aquela interface personalizada da Sony que traz alguns recursos bem interessantes, como o clássico modo estamina para economia de energia. Faz tempo que essa interface não passa por grandes modificações, mas ela é estável e isso certamente ajuda no desempenho. A bateria que me deixou levemente desapontado. Ela tem 2.870 mAh e boa autonomia, mas eu confesso que eu esperava um pouquinho mais. No dia de teste fiz o seguinte: rodei o filme O Poderoso Chefão, que dura mais ou menos umas 3 horas, joguei Need for Speed por meia hora, acessei redes sociais e o Chrome por 1 hora e pouco, ouvi Spotify por 1 hora e fiz uma chamada de 10 minutos. No fim do dia, a carga de 100% estava em 38%. Não é ruim, mas indica que você precisa tomar cuidado com as aplicações mais pesadas ao longo do dia se quiser passar o dia inteiro com o aparelho longe da tomada. Eu sempre aproveito os testes de bateria para avaliar o áudio. O XZ2 Compact tem 2 saídas de som frontais que ajudam um pouco na imersão, principalmente em games. O áudio é claro e não distorce, só que o volume não é dos mais altos. Então fica a velha dica de priorizar fones de ouvido, principalmente porque o aparelho permite otimizar o som para fones nas configurações do sistema. De modo geral, o XZ2 Compact agrada. O aparelho tem um hardware que não tem medo de tarefas pesadas e a Sony costuma colocar boas telas em seus smartphones, e não foi diferente aqui. Além disso, as câmeras convencem nas fotos e a bateria requer um pouquinho de atenção, mas dá conta do recado. Só que, como eu disse no início, esse é o tipo de aparelho que vai ser comprado por quem já sabe o que esperar dele, porque provavelmente esse tamanho compacto vai fazer com que ele não seja muito atraente, digamos assim, nas lojas. Talvez seja por isso que, pelo menos por enquanto, o XZ2 Compact só está disponível no site da Sony. O preço por lá é de R$ 3.300 ou um pouco menos de R$ 3.000 na compra com boleto bancário à vista. É o padrão de preço da Sony, não tem jeito. Em todo review eu costumo dizer que vale a pena esperar por descontos nas lojas, mas os canais oficiais demoram para reduzir preços, isso se reduzem. Então eu não sei se tem boas expectativas quanto a isso aqui. Mas o importante é você saber que se você comprar um XZ2 Compact, não estará fazendo uma má escolha. Tecnicamente o aparelho é muito bom e corresponde bem ao perfil de quem prefere smartphones menores. O preço não é dos mais amigáveis, mas provavelmente esse é um aparelho que deve aguentar aí pelo menos uns 3 anos de uso. E não importa a marca ou modelo, tem uma forma mais barata de comprar o seu smartphone que é usando a extensão do Tecnoblog para Chrome. Ela tem um módulo testador de cupons que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando uma compra numa loja online e aplica o maior desconto possível. O link para instalar está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais sobre o Xperia XZ2 Compact, acesse o review completo no Tecnoblog. Se você curtiu o vídeo, dê um joinha para ajudar na divulgação e também se inscreva no canal, pois tem sempre novidades chegando. É isso, e eu fico por aqui. Até a próxima!